Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico ortopedista, Dr. Anderson Sérgio. Dr. Anderson, palmeirense, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho. Importante, né, você fazer essa ressalva aí, que eu sou palmeirense, né? Fazia tanto tempo que a gente não tava com orgulho do nosso time. E agora vai ter que enfrentar o Flamengo, mas aí... São detalhes. O título já é de vocês, importante que a gente chegou na final, né? Ninguém acreditava. A sua máscara até é rubro-negra aí. Rapaz, no fundo eu sou Mengão, né? Então assim, a gente vamos pra frente, dia 27... Programa depois do dia 27 a gente conversa. Pronto, provavelmente, né, vai ser o título do Flamengo. Vamos aguardar, né? Bem, mas o nosso tema de hoje não é Flamengo nem Palmeiras, né? Nós vamos falar aqui no nosso quadro Check-up no rádio sobre dor articular e benefício por invalidez. E aí? Isso eu quis... Já tinha um tempo que eu queria trazer esse tema, né? Tava pensando como traria, se precisaria de repente trazer um advogado para a gente fazer esse programa junto. De repente é um pensamento que a gente pode pensar para depois, mas assim, é cada vez mais comum no consultório, né, chegar a paciente referindo alguma dor, né, algum tipo de dor articular e fazendo a pergunta: doutor, será que essa dor que eu estou sentindo dá direito de aposentadoria, dá direito de encostar, né, como eles falam, da questão do benefício previdenciário aí do auxílio doença, né? É mais da questão do auxílio doença, tirando a parte de auxílio acidente, que auxílio acidente já é outro tipo de coisa, quando tem algum acidente relacionado ao trabalho, então alguma fratura, algum acidente, que aí vai para outra esfera aí. A parte de auxílio doença por incapacidade, né, seja parcial ou total, na ortopedia ela é uma coisa cada vez mais frequente no consultório. Então assim, aí com a mudança lá em 2016, 2017, na época do governo do Michel Temer, que ele começou a Operação Pente Fino lá no INSS, que ele começou a revisar muitos benefícios, assim, tinha muita gente recebendo benefício há muito tempo, que eram benefícios que eram para ser temporários, e o paciente fazia 1, 2, 3, 5, 10 anos que estavam recebendo benefício e nunca tinham sido revisados. Então, começou a ter essa operação Pente Fino no INSS, muita revisão de benefício. Em torno de 80% dos benefícios foram cortados, e esses pacientes, né, começaram a se aperrear, então tiveram que recorrer. Geralmente quando recorre passa por uma nova perícia, e sempre precisam de algum laudo, alguma orientação do médico ortopedista para continuar, né, essa questão da tentativa do benefício. Então assim, a dor, ela é uma coisa muito subjetiva, né? Então quando o paciente vem no consultório dizendo: eu tenho uma dor no ombro e eu não consigo trabalhar, eu estou ali como médico dele, né? Eu vou acreditar no que ele está falando. Se ele está dizendo que aquela dor não permite que ele faça a atividade laborativa dele, um agricultor, um pedreiro, que tem uma demanda maior de esforço, então eu vou fazer um laudo lá explicando o que é que ele tem e tal, mas não quer dizer necessariamente que ele vai receber benefício, né? Que ele vai passar em perícia médica e o perito médico vai avaliar. Então, não é toda dor, né? Não é porque a dor é intensa que o paciente vai necessariamente conseguir ter a questão do benefício. A gente vai tratar aqui só da parte, tentar dar uma norteada, uma orientação para os pacientes, para os ouvintes, da parte médica. A parte legal aí, se tem direito, se não tem a questão de qualidade segurado, que aí é uma questão jurídica, né? Que aí eu não vou entrar nessa esfera, porque aí não é o meu lugar de fala, não é o que eu conheço, né? Mas, por exemplo, tem um mito que o paciente acha que porque, por exemplo, tem uma hérnia de disco,
ele não vai conseguir trabalhar no pesado. Ah, eu tenho hernia de disco, não posso, eu tenho que me aposentar. E não é assim, né? Por exemplo, a hernia de disco, eu acho que é a situação mais frequente no consultório para esse ponto da questão do benefício. Ela é uma patologia de um caráter cíclico, quer dizer, o paciente ora está bem, ora está em crise, ora está bem, ora está em crise. Então, é importante o paciente ter essa consciência. E é importante o paciente entender que o benefício, ele é para ser uma coisa temporária. Enquanto você sofreu um acidente, teve uma fratura, quebrou o punho, você está lá, Marcos, lá na sua rotina lá de atleta, né, do ciclismo, e acontece um acidente, você cai, quebra o punho, faz uma cirurgia e vai ficar aí 3 meses afastado. Depois desses 3 meses, então você vai receber o benefício aí durante esses 3 meses, afastamento, tudo direitinho, bonitinho. Depois de 3 meses você volta a trabalhar, né? Você tendo condições, você volta. Então, o objetivo aí do benefício era um benefício temporário, pelo tempo que você estava incapaz. Então, era uma incapacidade temporária. E na grande parte dos casos, se trata disso, de incapacidade temporária. Então, muitas vezes o que acontece são os ganhos secundários, né? Os interesses secundários do paciente. Então, ele vê naquilo dali uma oportunidade de não trabalhar mais, de ficar recebendo benefício sempre, por causa daquela coisa, dessa fratura aí, por exemplo, no seu caso. Pelo amor de Deus, né? Que não aconteça. Ave Maria. Mas ele não está preocupado com o punho dele não, viu, Jardim? Porque se cair vai arranhar a bicicleta dele. Aí ele está preocupado com a bicicleta. Ok, isso é mais. Aí, então é uma coisa temporária. Então, o paciente ele sempre tem que entender isso, que muitas vezes, a grande maioria das vezes, o benefício ele é temporário. Então, ele tem que buscar a melhora, o tratamento, para ficar bem, para voltar habitualmente para o seu trabalho. Claro que algumas vezes, por exemplo, uma fratura vai deixar sequelas, e essa sequela ela vai interferir na sua capacidade, né? Essa sequela pode limitar ele e fazer com que ele não consiga mais trabalhar naquilo que ele trabalhava, né? Aí você vai ter 2 opções aí, de repente é uma incapacidade total que ele não vai conseguir mais trabalhar, então ele vai ter uma aposentadoria por causa daquilo, ou muitas vezes ele vai passar por uma reabilitação, né? Vai para o INSS, e o INSS vai colocar ele para uma reabilitação para aprender uma nova função, para trabalhar numa função que seja compatível com aquela sequela, com aquela limitação, aquela deficiência que ele ficou. E às vezes o paciente ele se frustra muito, né? Quando recebe, por exemplo, de um profissional, do médico, de um perito, um laudo de que aquele problema de saúde que ele está ali não dá direito a um benefício. Exatamente. Né? É muito assim, eu recebo demais isso assim. É muito frustrante, né? Eu recebo, assim, muitos pacientes todo dia com essa reclamação, que passou no médico do INSS, o médico do INSS nem olhou para a cara dele, não viu os exames, nem viu o laudo, foi muito grosso e tal. Então, o paciente, quando ele vai para a perícia, ele já vai numa situação fragilizada, né? E infelizmente, a grande maioria realmente tem a dor, tem a limitação, mas acaba que paga pelos poucos que tentam simular, tentam se escorar nessa questão do benefício. Então, acaba que alguns peritos, eles nivelam por baixo. Então, tratam como se, entre aspas, todo mundo estivesse simulando. Não que seja assim, mas assim, você tem que comprovar de alguma forma que aquela dor que você está sentindo, aquela queixa, ela se comprova de alguma forma, principalmente com exames complementares. Então, não adianta o paciente chegar lá numa perícia dizendo que está com dor nas costas, que essa dor é muito forte, que ele não consegue trabalhar, que a coluna trava muito, e com atestado, com laudo médico dizendo isso, ele não vai ter direito ao benefício, não vai conseguir, porque ele não está conseguindo comprovar. Então, como é que ele vai comprovar? A dor é uma coisa subjetiva, né? Cada um responde de uma forma diferente ao estímulo doloroso. Então, é importante o paciente ter consciência disso, né?
Na grande maioria das vezes é importante ter a orientação de um advogado que tem experiência nessa questão previdenciária, que ele vai conseguir orientar bem o paciente no que é necessário, que caminho seguir para facilitar o sucesso, né? Para tentar ter sucesso aí nesse pleito de conseguir o benefício. E uma coisa que você falou bem interessante é colocar na cabeça que benefício não é a aposentadoria, não recebe o resto da vida. Isso. Ele vai receber o benefício, mas vai ter que se recuperar da doença, né? Exatamente, esse é o grande objetivo, né? Claro que vão ter casos que o benefício ele vai ser definitivo, né? Eu já pego alguns casos, por exemplo, paciente com mais de 60 anos, trabalhador rural, assim, uma artrose severa de joelho, uma artrose severa de coluna. Então, você via que ele não tinha condições, né? Então, esse paciente aí, provavelmente, o benefício dele vai ser um benefício definitivo, vai ser uma aposentadoria por invalidez. Mas isso não é regra, né? Isso é exceção. Então, a grande maioria dos pacientes tem que ter essa consciência de buscar sempre o tratamento para melhorar e voltar a ter condições ao trabalho e não ficar se valendo dessa condição do benefício que é temporário, né? E acaba se frustrando. Então, conseguiu 3 meses, depois o INSS cortou, aí recorreu, aí negou e fica nessa. E assim, ele fica muitas vezes mais preocupado em voltar a receber o benefício, fazer alguma coisa para voltar a receber o benefício, do que propriamente melhorar da sua condição de saúde para voltar a trabalhar. Então, essa é uma questão que é importante o paciente ter noção. Voltando na questão da hernia de disco, tem um estudo que foi feito há uns 2 anos, que pegou 200 pessoas que nunca tinham sentido dor nas costas e fez ressonância da coluna lombar nessas 200 pessoas. Cerca de 20% tinham hernia de disco e nunca tinham sentido dor. Então, isso mostra que o quê? Que não é porque você tem uma hernia de disco que necessariamente você vai ter dor. Não é porque você teve já uma crise que necessariamente isso vai perdurar e essa limitação ela vai se continuar, né? É importante estabelecer algum assim, não existe nexo de causalidade, quer dizer, não é porque, por exemplo, você trabalha no pesado que necessariamente você vai ter uma hernia de disco. Então, você vai ter médico, você vai ter dentista, você vai ter advogado que tem uma demanda de trabalho que não envolve um esforço físico muito intenso, né? E eles têm hernia de disco, né? E você vai ter trabalhador rural, você vai ter trabalhador da construção civil que trabalha muito pesado e não tem hernia de disco. Então, assim, a gente não consegue estabelecer. Não é porque, porque muitas vezes o paciente chega, eu peguei essa hernia de disco aqui porque eu trabalho no pesado. Não necessariamente, né? A gente não consegue estabelecer essa relação direta. Então, é importante sempre ter essa consciência de que o paciente sempre tem que buscar o tratamento, porque eu vejo muito, por exemplo, o paciente chegou, está recebendo benefício há 1 ano. E aí, o que é que você fez nesse 1 ano? Não fiz nada. Mas você não fez uma fisioterapia, você não fez acompanhamento, não tratou? Não estou. É porque o benefício vai acabar agora, eu preciso de um laudo novo para renovar o benefício. Ou seja, esse paciente ele não está preocupado em melhorar, em voltar a ter sua condição plena de trabalho, né? Ele está muitas vezes preocupado só em manter o benefício. Então, hoje o benefício ele acabou que ele está se tornando, está tendo uma vertente cada vez mais social, né? Pela condição que a gente vive, pela condição econômica, financeira, do que de uma condição médica, né? Os pacientes eles muitas vezes ficam se valendo dessa condição, porque aí fala, por exemplo, chega um pescador na nossa região que há muito tempo a gente não tem, né, uma carga d'água importante, não tem uma produção, né, de piscicultura importante. Então o cara é pescador, ele está sem trabalho, né? Então muitas vezes ele joga todas as fichas dele numa condição dessa de benefício. E isso muitas vezes vira uma bola de neve. O paciente se frustra, começa a ficar muito ansioso. Muitas vezes o paciente chega com um quadro depressivo por causa disso. Então, eu quis trazer esse tema para levantar essas questões, para as pessoas terem consciência,
né, disso, de que é claro que vão ter casos que você vai ter direito ao benefício, você vai ter uma limitação que realmente impede você trabalhar, mas o importante sempre é sua saúde, né? Você voltar à sua condição plena, né, e voltar a trabalhar. Nós temos aqui vários relatos, né, de pessoas que se identificaram com o seu assunto, né? A Marisa Cristina colocou o seguinte: é complicado porque minha mãe tem 4 hérnias de discos e quando tem as crises para no hospital nem encostada tá. Já gastou o que não tem com advogado e nada porque o juiz não assina. Dão a ela 6 meses e para ela entrar na justiça de novo, sempre o mesmo moído. Ela não consegue nem andar. E é porque faz todos os exames complicados demais. E aí, nessa situação? Não, então, essa é uma situação muito corriqueira, né? Porque tanto vejo isso no consultório, como eu vejo isso atuando como perito. E a gente tem que entender quando a gente faz uma avaliação dessa, a gente tem que avaliar o contexto sócio, cultural e econômico do paciente. Então, você pega um paciente com mais de 50 anos, perto de 60 ali, né? Analfabeto, né? Sempre trabalhou na zona rural, nunca teve outro serviço, tem uma condição do hérnia de disco que não vai melhorar, não tem prognóstico de melhora, né? Então, qual a chance desse paciente conseguir voltar ao trabalho? Muito pequena, né? Para não dizer impossível. Ele tem condições de fazer alguma reabilitação, trabalhar com outra coisa, dentro do contexto sócio, cultural e econômico, tem condições? Não, não tem. É uma pessoa que sempre trabalhou, sempre morou na zona rural, sempre trabalhou na agricultura, é analfabeto. Que condições ela tem de exercer outra profissão, outra função dentro do contexto dela? Não tem. Então, pronto. Esse é um paciente que geralmente ele teria esse direito, né, da questão da aposentadoria por invalidez, porque ele não tem prognóstico de melhora, né? Então, mas muitas vezes fica nessa, passa no INSS, qual é geralmente a história? O paciente passa no INSS, o INSS nega, recorre, passa em perícia na Justiça Federal, passa com o ortopedista lá, o ortopedista dá ali 4, 6 meses, aí recebe 6 meses, depois de 6 meses passa de novo, para de receber o benefício, volta no INSS, o INSS nega. Então, assim, ele fica muito tempo, acaba sem receber o benefício e fica nessa de que muitas vezes posterga demais a situação de um benefício definitivo, né? Uma aposentadoria por invalidez. Mas isso é da avaliação de cada um, né? De cada perito. O que não pode é, por exemplo, ela, nesse caso aí, deixar de tratar, né? Então, isso é importante. Porque, assim, o fato de ela tratar, porque muitas vezes o paciente, infelizmente, ele tem medo de perder o benefício. Aí, para não perder o benefício, ele não quer tratar para não melhorar, para não correr o risco de perder. E isso é muito complicado, né? Porque você não tem certeza que você vai continuar recebendo benefício. Então, é muito mais importante você priorizar a sua melhora. Às vezes, para cortar é mais fácil que para conceder, né? É muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Porque, às vezes, por exemplo, um paciente desse com hérnia de disco, ele chega lá numa situação e que ele não está com dor, ele não está na crise. Então, quando o médico vai avaliar ele na perícia, ele está relativamente bem. Aí vai e corta o benefício, né? Aí, dali uma semana, ela entra em crise com a dor absurda que não consegue nem levantar da cama. Então, é muito subjetivo esse quadro de dor. Então, é importante sempre estar muito bem documentado, com exames complementares, ter um laudo detalhado do médico especialista que descreva tudo que já foi feito de tratamento, qual o prognóstico, se tem melhora, se não tem piora. Muitas vezes, o laudo ele é muito vago. O paciente, o médico muitas vezes ele não quer se envolver. Então, ele usa termos generalistas que, para o leigo, acha que está dizendo alguma coisa, mas na parte técnica, ele não está dizendo nada. Ele está só descrevendo o que o paciente fala, sem fazer a avaliação dele, sem dizer se ele acha que o paciente tem ou não tem condições de trabalhar. O laudo diz tudo. O laudo é tudo, então. O laudo é tudo, é um documento oficial, né?
Então não adianta, por exemplo, o paciente chegar e dizer, o médico disse que eu não posso mais trabalhar, nunca mais. E que se eu fizer cirurgia eu vou ficar aleijada. Situação dessa de coluna. Mas ele escreveu onde isso daí? Não escreveu não, só disse. Então não vale, né? Então vale o que está escrito. Então, o documento, o laudo, o atestado médico, é um documento oficial. Então vai valer na perícia, seja do INSS, seja da Justiça Federal, seja no Tribunal de Justiça, vai valer o que está escrito. Então o laudo ele tem que ser muito bem redigido, né? O paciente, é importante, nesse caso de ortopedia, que o paciente esteja muito bem documentado, com exames complementares que sejam compatíveis com a patologia que ele tem, né? E nesses casos é sempre importante ter alguém para orientar, né? Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. A ouvinte, ela conta o seguinte, doutor Anderson, eu tenho essa doença que está aí no laudo, o laudo aqui aparece esquizofrenia paranoide, né? Tenho fibromialgia, eu tenho direito a um benefício? Então, pela esquizofrenia, né, essa questão aí seria mais um laudo da psiquiatria, né, ela passaria provavelmente com a questão da psiquiatria. Inclusive quem assina é o psiquiatra. É uma patologia que, dependendo da condição, da gravidade que ela tenha, dependendo do trabalho que ela exerça, geralmente dá sim direito ao benefício. Mas é aquela coisa, não quer dizer ter direito ao benefício. Muitas vezes o paciente acha que ter direito ao benefício quer dizer que ele vai ser aposentado definitivo, né? Mas a grande maioria das vezes o benefício ele é temporário. Durante aquele tempo que o paciente está recebendo o benefício, ele vai fazer o tratamento adequado, né? E geralmente é o que não acontece, né? Então o paciente às vezes ele chega e fala: eu disse, você fez fisioterapia? Não fiz porque eu não tinha condições. Aí, beleza. Aí depois o paciente volta no segundo momento. Você fez fisioterapia? Não fiz. Mas você não estava recebendo benefício? Não, mas o benefício não sobrava nada. Era só para eu ter o que comer. Aí entra na questão que eu falei, que hoje em dia está se tornando uma coisa muito social. Porque muitas vezes, infelizmente, pela condição que a gente vive hoje, está se tornando um meio de subsistência, né? E está entrando numa situação muito complicada, né? E eu não julgo as pessoas que acontece, porque ela trabalhar, principalmente para a nossa região aqui, do Seridó, que nós temos essa cultura, trabalhar é dignidade, né? Então, quando você tira essa condição do trabalho, então você muitas vezes tira a dignidade, a pessoa perde essa sensação de dignidade porque não tem mais condições de trabalho. Então é muito complicado isso. Então a gente tem que bater muito nessa tecla da questão de reabilitação, de tentar melhorar. Numa situação que não consegue melhorar, ok, beleza, vamos para frente, vamos tentar aí o que o paciente tem direito, mas sem priorizar a questão da melhora clínica do paciente. Mas respondendo a ela, eu acredito que sim, acho que tem sim direito. Ok, mais um caso aqui, o senhor dá a sua opinião, né? Doutor Anderson, aliás, tem muitas perguntas aqui. Gostaria de saber, um homem com 59 anos, ele já teve câncer, foi retirado e fez radioterapia. Hoje ele está com os tendões desmanchando e não consegue trabalhar. Foi negado o benefício 3 vezes. Trabalha em uma fábrica, tem salubridade. Será que ele tem direito a se aposentar, incluindo salubridade? Ele trabalha desde 2001. Antes trabalhava na agricultura. O que posso fazer? Há 3 meses que está sem receber. O advogado diz, espere aí. Então, da parte jurídica da coisa, se vai incorporar insalubridade, se tem direito aí pelo tempo de contribuição e tal, aí eu não vou entrar nessa situação, né? Mas uma situação pós-radioterapia, né, decorrente de um câncer, realmente pode trazer prejuízos para a condição musculoesquelética, né? Então, essa questão dela tá falando aí de desmanchando os tendões, pode realmente ter um efeito de perda de força, diminuição de unidade motora, e realmente tem uma fraqueza muscular decorrente desse processo de radioterapia. Então, tem que ser avaliado, né, minuciosamente, tem que ser feito um laudo, né, que explique a situação do paciente, o que já foi feito de tratamento, se tem prognóstico de melhora, se o tratamento
é cirúrgico, se não é cirúrgico, se tem condições de trabalhar, se não tem, se o benefício, se essa incapacidade ela é parcial, se é total, se é temporária, se é definitiva. Tudo isso é importante estar no laudo ser avaliado, né? E sempre, no caso da ortopedia, sempre associado a exames complementares de imagem, né? Para você tentar documentar, né? Para você tentar mostrar de uma forma mais objetiva possível, fazer relação das queixas de dor e limitação do paciente com um exame de imagem. Doutor Anderson, eu tenho uma filha que é especial e a gente paga o INSS dela, né? Ela não é aposentada, ela nem fala, nem escuta, só tem um pezinho normal, o outro ela anda de ponta de pé, o lado dela não movimenta, tanto um lado dela tem deficiência. Faz mais de 3 anos que a gente paga o INSS. Ela teria direito a esse benefício? Pronto, aí tem que ver com a questão do... Aí é uma questão jurídica, né? Pela situação dela em si, né? Provavelmente ela não tem condições de trabalho, né? Pela questão cognitiva, né? E motora, aí ela não tem condições de trabalho. Então, teria que ver realmente com um advogado, né? Um especialista nessa área previdenciária, se ela reúne as condições, né, legais necessárias para pleitear essa questão da aposentadoria. Muitas vezes tem uma coisa que os pacientes eu recebo algumas vezes, não é o mais frequente, mas algumas vezes pessoas com deficiência que vêm recorrendo à questão do laudo e tal, para realmente essa questão do benefício, né? Então, pela condição de saúde dela, sim. Aí teria que ver se a condição jurídica ela permite ela dar entrada numa associação de benefício. Doutor Anderson, meu sobrinho ele tem um problema de saúde desde que nasceu, problema de coração. Ele tem arritmia, tem 2 sopros no coração, tem um coração crescido. Ele não pode trabalhar em nada. Por causa do problema dele, ele não arruma emprego. Então, hoje ele tem 20 anos e até agora foi negado em todas as entradas do INSS. E aí? Pronto. Paciente jovem como ele, né? Então, como é que eu vejo essa situação? Ele vai ter uma limitação, uma incapacidade parcial, né? Pelo que ela está falando aí, ele tem arritmia, tem sopro. Então, não sei do caso, né? Não avaliei e tal, mas de uma forma geral, ele teria limitação e incapacidade a atividades que demandassem esforço físico, né? Tipo, atividade de agricultura, uma atividade na construção civil, pedreiro, servente, mas numa condição técnica, né? Um assistente administrativo que não tem uma demanda de esforço, ele não teria. Então, assim, tudo isso é visto quando você vai ser avaliado numa perícia. Não adianta... Você tem um ensino médio? Tem um ensino médio. Então, assim, se você tem um ensino médio, você tem uma gama de funções e profissões que você pode exercer que estariam de acordo com a sua limitação, né? Mas ele não consegue emprego, ele vai tentar trabalhar como servente, vai tentar trabalhar em tudo que ele vai tentar trabalhar é uma coisa que tem uma demanda de esforço físico grande e ninguém aceita ele. Aí já é uma questão social, né? Porque assim, se tivesse, vamos dizer, vagas de emprego para, vamos dizer, assistência administrativa, ele teria, né, teoricamente aí, condições de exercer esse cargo. Só que não tem essa função. As funções que teriam disponíveis no mercado de trabalho não são compatíveis com a patologia dele. Então, é muito mais uma questão social aí. A ouvinte pergunta o seguinte: a criança autista tem direito a algum benefício? Dependendo, assim, hoje o autismo, ele, né, tá cada vez sendo mais estudado, mais acompanhado, né, tem o espectro do autismo, então tem desde casos mais leves a casos mais graves, dependendo do grau do autismo, né, o que consegue, às vezes, é que esse paciente com autismo, essa criança com autismo, ela necessita, né, de um acompanhamento contínuo de um dos pais, pelo menos um dos pais ou responsáveis. E isso faz com que os pais não consigam trabalhar, porque sempre tem que estar em acompanhamento com o filho. Então, nesses casos,
dependendo do grau, né, do autismo, tem sim direito a benefício. Ok, gente, eu peço até desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque muitas perguntas e infelizmente não vai dar tempo aqui a gente fazer todas as perguntas e a turma se chateia com razão quando a pergunta não é levada ao ar, mas eu peço aqui humildemente desculpa se a sua pergunta ela não foi respondida aqui pelo Dr. Anderson Sérgio, que é médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó, né? Ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Telefone 99235 7256 99992 2923. Doutor Anderson Sérgio, obrigado pela sua participação. Um abraço aí à turma do Pão da Casa 5, né? E até a próxima oportunidade aqui. Eu que agradeço aí a todos os ouvintes, né, por sempre estar presente aí, pelo carinho, sempre mandando pergunta. Isso é importante demais, né? Importante quando depois eu estou no consultório, sempre escuto você em Marcos, então isso é muito gratificante para mim, né? Agradecer aí a Marcos, a Geraldinho aqui e a todos os ouvintes, e obrigado, e próximo mês a gente vê outro tema. De repente a gente pode até voltar com esse outro tema, de repente a gente pensar, Marcos, de trazer um advogado, né, nessa área previdenciária, a gente fazer um bate-bola aqui, que acho que vai trazer muita informação para os ouvintes. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado e combinado aí, viu? São 7h45, confirmado.